Está acabando, não se preocupem. Orientação para a captação de receitas. Então, essas orientações, assim, elas são imprescindíveis para que vocês consigam fazer essas estimativas de forma mais estratégica. São até o início de maio do ano vigente, ou seja, até o início de maio de 2025, as unidades elas devem possuir as projeções de arrecadação referentes ao exercício de 2026, para inclusão na PELOA, bem como os documentos exigidos para cada natureza de receita. Aí vocês voltam lá naqueles slides que mostram o que precisa fazer para cada um e preencher corretamente. Caso surja a oportunidade de arrecadação do exercício vigente que não tenha sido prevista na PELOA, é necessário consultar a Adplan para avaliar a viabilidade de sua realização. A Adplan verificará se houve frustração de arrecadação em alguma natureza de receita, analisando a existência de orçamento disponível para atender a nova arrecadação. O que isso significa? Se ao longo desse ano, por exemplo, de 2025, vocês identificarem que há a possibilidade de fazer essa arrecadação, mas vocês não tinham projetado na LOA, vocês entrem primeiro em contato com a Adplan para verificar a Adplan, vocês conseguem verificar se tem orçamento disponível para a gente fazer essa arrecadação, aí a gente vai fazer essa análise. Pelo menos nos anos anteriores, a gente tinha esse saldo disponível, como vocês viram, a gente não arrecadou tudo que foi planejado. Então, assim, precisa ter também um alinhamento entre as unidades e a Adplan em relação a isso. E a gente está sempre de portas abertas agora a gente está em PGD, né? A gente está sempre no WhatsApp, e-mail, memorando CIPAC disponível para atender. Ressalta-se que a coordenação de planejamento orçamentário na UFOP ela é responsável por consolidar as demandas de estimativas e reestimativas de receitas. No entanto, todas as projeções e documentações necessárias devem ser providenciadas pelos servidores ou setores interessados. Porque vocês que vão ter as informações do que vai ser arrecadado. É vocês que vão conseguir fazer um planejamento do que pode arrecadar, de como vai ser arrecadado. E a Adplan não tem essa informação. O que nós temos é expertise em consolidar essas informações de vocês, ver se está adequada às normas e auxiliá-los nesse processo e incluir essa estimativa ou reestimativa no sistema. Mas as informações primordiais estão com os responsáveis por esse planejamento de arrecadação. A emissão da guia de GRU é necessária para que a arrecadação seja registrada em suas respectivas naturezas de receitas. É realizada pela Coordenação de Contabilidade da PROAT. Isso que o Arleton falou, é muito importante também que vocês verifiquem como é que podem emitir essa GRU para que o recurso arrecadado caia na conta da UFOPA, tá? Então, esse é um papel fundamental, uma etapa fundamental que vocês precisam analisar. Fiscais, contratos responsáveis por convênios, projetos e demais iniciativas que envolvam a utilização de receitas próprias devem acompanhar a arrecadação junto à CPO, após a emissão da guia de recolhimento, ou seja, precisa pelo menos primeiro emitir a GRU para depois arrecadar e depois a gente disponibilizar a estrutura orçamentária. Especialmente no caso de convênios e doações, as unidades que receberam receitas devem realizar a prestação de contas junto às instituições que repassaram os recursos. Se houve, no caso, uma unidade repassadora, precisa prestar contas. Se for, por exemplo, apenas aluguel de contratos, algum serviço prestado, aí vocês não precisam elaborar um documento de prestação de contas. Uma observação muito importante. As receitas próprias, elas seguem o princípio da anualidade, o que significa que, em casos de convênios, por exemplo, e em todas as outras naturezas de receitas, mas eu friso muito de convênios, porque são valores muito mais altos e geralmente são para bolsas, somente devem ser arrecadados o valor que será efetivamente executado no exercício corrente. E última orientação, mas não menos importante, é que a captação de receitas próprias, ela pode ser a alternativa mais viável
quando as instituições financiadoras se recusam a pagar a taxa administrativa para as fundações de apoio. Ou seja, gente, por receitas próprias não é o único meio que vocês podem arrecadar recursos. Pode ser via TED, pode ser via emenda, pode ser via executar via fundação de apoio, e receitas próprias é apenas mais uma dessas possibilidades. É porque ocorre que algumas instituições elas não aceitam pagar uma taxa administrativa, se eu não me engano é 10%, mas se não for, vocês podem me corrigir, 10% do valor. Então, nesses casos, a captação por receitas próprias ela se torna ali uma solução bem viável. Por fim, vocês não precisam fazer isso agora, mas eu queria plantar essa sementinha na cabeça de vocês sobre explorar oportunidades de arrecadação. Então, com base nas naturezas de receitas apresentadas, considerando os aspectos relacionados às justificativas, metodologias, o modelo de cálculo, todo o fluxo que foi apresentado, vocês identificaram a possibilidade de arrecadação em suas respectivas unidades? Se vocês identificaram essa possibilidade, comecem a agir, verifiquem como vocês podem fazer, façam um planejamento, um acompanhamento, e estamos aqui para ajudá-los nesse processo. E, para finalizar, eu trouxe essa frase que eu achei assim, muito bacana, que é fortalecer a captação de fortalecer a captação de receitas próprias não é apenas uma necessidade, é a base para a autonomia, a sustentabilidade e a construção de um futuro com mais oportunidades. Até porque a gente tem visto que as nossas despesas elas estão aumentando e o valor que a gente recebe na Lua não é suficiente para cá. Então, a gente precisa diversificar nossas fontes de renda, como a Poliane sempre fala. Sempre é importante ter mais de uma fonte de renda, e as receitas próprias ela é uma dessas alternativas. Então, era isso a apresentação da oficina de captação de receitas próprias. Desculpa ter passado um pouquinho o horário, porque ela teve problema com a RNP. E muito obrigada